Igreja Apostólica Água da Vida. Ministério Infantil Cordeirinhas de Cristo apresentam Usado por Deus, já começa a prova. Deus está trabalhando. Voltamos, povo santo. Aconteceu um probleminha aí na live. Acontece isso de vez em quando. O Instagram trava a nossa live. Nós temos que retornar. Mas grande é o poder de Deus em nossa vida. Olha só. Vamos retornar, começar de novo a live, porque a live teve um travamento aí devido a alguma coisa que a gente colocou para tocar. Então vamos ter paciência. Ó, hoje estou aqui eu, tia Edilene, meu amigo Jeremias, sob as bênçãos dos pastores Cazus e Vanessa. Nós estamos aqui na pequenina cidade de Jacaré dos Homens. Nossa igreja, a igreja Água da Vida, fica a sede ali em Batalha e a igreja mãe fica lá em São Paulo. Nós estamos sob as bênçãos dos nossos pastores Cazus e Vanessa, do nosso apóstolo lá de São Paulo, o apóstolo Eliseu, sob as bênçãos do apóstolo Sóstenes também e do apóstolo René Terra Nova. Nós somos M12, Igreja Viva do Senhor, Igreja Apostólica Água da Vida. Preste atenção, voltando novamente ao ar. De vez em quando acontece isso, mas não é motivo para a gente se aperrear. Estamos hoje aqui para contar vitória sobre o Congresso de Criança que aconteceu a semana passada. E estamos também para começar a retornar aos nossos estudos bíblicos com os livros da Bíblia. Nós agora estamos estudando o livro de Jeremias, o 24º livro da Bíblia, o livro dos profetas maiores, é o segundo profeta maior, Jeremias. Vamos falar sobre a história de Jeremias, sobre a missão de Jeremias e o que Jeremias deixou de ensinamento para a gente com seus livros, com seus feitos, com toda a sua vida. E como Deus agiu na vida de Jeremias. Você que está entrando agora, você que estava conosco agora e caiu a live, preste atenção, nós estamos retornando. Nós já consagramos nossos equipamentos a Deus, nós já consagramos nossa vida, já fizemos nossa oração inicial, a live cortou. Agora nós vamos retornar com a live novamente. Preste atenção, estamos voltando ao ar. Feche os teus olhos, vamos novamente consagrar a nossa live, novamente consagrar nossos equipamentos para que tudo volte ao normal. Poderoso e amado Deus, nós te pedimos, ó Deus, calma. Te pedimos ao Senhor unção, palavras, Senhor, de discernimento, palavras que veio do teu trono, Deus. Nós consagramos a Ti esses equipamentos, nós consagramos a Ti a nossa voz, nossos equipamentos humanos, nossos equipamentos eletrônicos, ó Deus. Consagramos a Ti e pedimos a presença do Teu Santo Espírito de Deus, para que seja feita a Tua vontade neste lugar. Você que agora está entrando, receba em nome do Senhor Jesus cada palavra que vai ser ministrada agora. Entre em oração comigo, vamos batalhar com o nosso general de guerra à frente, para que tudo seja de acordo com sua vontade. Cada pessoa que esteja entrando agora, Senhor, que seja consagrada a Ti, Senhor, os seus corações, que possam entender da Tua palavra e colocar em prática, que haja obediência, paz, harmonia, saúde e alegria, e que, acima de tudo, haja obediência e prática à Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui. Passando para você que está entrando agora. Fabiana, um beijo no teu coração, minha querida. Ó, tivemos um problema aí na live. Não foi problema de equipamento, não foi problema de internet, foi um problema de travamento. De vez em quando o Instagram faz isso. Mas estamos aqui novamente. Preste atenção, não é não, Jere? Hoje nós vamos estudar sobre o livro de Jeremias e vamos contar vitórias também sobre os acontecimentos do Congresso Infantil que participamos a semana passada. Muito bom, muito bom. A gente estava no estica, puxa, enrola e remexe. Acordando você. Agora preste atenção. Vamos estudar o resumo do livro de Jeremias. Ô, Jere, tu trouxe pra gente hoje o quê? O resumo de que canal do YouTube, hein? Hoje nós trouxemos um resumo muito bom. Ainda vamos continuar com aquele de orações poderosas. Mas você também pode assistir o projeto Bíblia em Português. É um canal dos Estados Unidos que está transformado em português. Bible Project
Português 2. Coloca aí no YouTube que você vai encontrar também um resumo muito bom. Mas pra gente encurtar a conversa, vamos colocar o resumo que tá lá no Orações Poderosas, canal Orações Poderosas. Escuta aí o resumo do livro de Jeremias. Depois a gente volta para conversar sobre Jeremias. Amém? Amém? Liga teus ouvidos e vamos escutar. Tá certo, Jere. Vamos escutar aqui, ó. Resumo do livro de Jeremias no canal Orações Poderosas. Resenha bíblica em 5 minutos. Nós vamos resumir o livro de Jeremias em 5 minutos. Escute aí. E depois nós vamos conversar mais detalhadamente sobre esse grande profeta do Senhor. Escute. Uma introdução ao livro de Jeremias. Água, um pouquinho de água, quer? Tome. Jeová usou o profeta Jeremias para escrever um dos maiores livros da Bíblia. Além de profecias, o livro de Jeremias fala das coisas que ele passou e dos sentimentos dele. Jeremias era filho de um sacerdote. Mesmo antes de ele nascer, Jeová já tinha um interesse especial nele. Jeremias se tornou um bom pesquisador e historiador. Foi ele quem escreveu os livros de 1º e 2º Reis e de Lamentações. Tá vendo aí? Jeremias se tornou profeta em 647 a.C. Ele devia ter uns 25 anos na época. Isso foi uns 90 anos depois de o reino de Israel no norte ser derrotado. Foi uma época turbulenta, porque nações poderosas estavam disputando o controle da região. Tá vendo? Jeremias serviu como profeta por uns 67 anos, até o ano 580 a.C. Ele foi profeta durante os reinados do fiel rei Josias e dos reis maus Jeoacás, Jeoiaquim, Joaquim e Zedequias. 4 reis maus. Jeremias já era profeta por uns 40 anos quando, em 607 a.C., Jerusalém e o templo foram destruídos e alguns judeus foram levados para a Babilônia. Mais tarde, Jeremias foi levado para o Egito, onde continuou a servir como profeta de Jeová. Tá vendo aí? Jeremias terminou de escrever seu livro em 580 a.C., 27 anos depois de Jerusalém ser destruída. Os profetas Naum, Abacuque, Obadias e Ezequiel também escreveram seus livros nessa época. Olha aí. O profeta Daniel viveu na mesma época que Jeremias, mas ele só terminou de escrever seu livro por volta de 536 a.C. Tá vendo aí? O livro de Jeremias tem 52 capítulos. Isso. Os eventos não estão escritos na ordem em que aconteceram, mas estão organizados por assunto. Ai, ai. No capítulo 1, Jeová escolhe Jeremias como profeta. Ele teria que transmitir uma mensagem de julgamento e de esperança. Nos capítulos 2 a 24, Jeová condena a adoração falsa e a violência que existiam em Jerusalém, e diz que vai julgar o povo por todas as coisas erradas que faziam. Para mostrar que ia punir a nação, Jeová manda Jeremias quebrar um jarro de barro na frente de alguns anciãos do povo. Os capítulos 29 a 34 dão consolo para os judeus em Babilônia. Jeová repete sua promessa de trazer os judeus de volta para Jerusalém e garante que vai cumprir seu pacto com Davi. Vai trazer um reino eterno que vai acabar com toda a injustiça. Você sabia? Foi lendo o livro de Jeremias que o profeta Daniel entendeu que a desolação de Jerusalém ia durar 70 anos e que estava chegando a hora de o povo de Deus ser libertado. Vários capítulos mostram como Jeremias continuou pregando a mensagem de Jeová com coragem, apesar de muita perseguição. No capítulo 36, Jeremias dita para seu secretário Baruque as palavras de Jeová contra os judeus e contra as nações. Quando o rei Jeoiaquim ouve a mensagem, ele corta o rolo e joga os pedaços no fogo. Então Jeová manda Jeremias escrever tudo de novo. No capítulo 38, o rei Zedequias entrega Jeremias para os inimigos e eles jogam o profeta numa cisterna cheia de lama. Quase Depois, que ele morreu. Jeremias é resgatado por Ebed-Meleque, um fiel adorador de Jeová. Eunuco. O livro de Jeremias tem mensagens fortes de julgamento contra muitas nações.
como Egito, Filístia, Moabe, Amon, Edom e Babilônia. Jeová puniu essas nações porque elas eram inimigas do povo dele. Entre as coisas descritas por Jeremias estão os últimos dias de Jerusalém, a destruição dela pelos babilônios e o que aconteceu depois da sua destruição. Tá vendo aí? Ao estudar o livro de Jeremias, note como Jeová puniu os maus e deu esperança para os fiéis. Verdade. Como Jeremias continuou leal apesar de dificuldades. Muitas E como dificuldades. Jeová prometeu estabelecer um reino que vai trazer justiça para toda a terra. Escutou aí? Um resuminho de 5 minutos, né? Não, Jeremias. Pense num profeta que foi chamado, ele ainda estava em aprendizado. Jeremias era filho de sacerdote, de Ilquias, o sacerdote. Ele era da cidade da região de Anatote, a tribo de Benjamim. Tá vendo aí? Filho de sacerdote, o Jeremias. Aí ele é chamado e ele diz, mas Senhor, eu ainda sou tão pequeno, sou muito criança ainda. E Deus, não diga que eu sou criança, porque eu te conheço desde o ventre da tua mãe. Vamos ver essa passagem na Bíblia. Pega aí o livro de Jeremias, no capítulo 1. Vamos ler do capítulo 4 até o capítulo 8. Olha só, capítulo 4 diz assim. Bora lá, Jeremias? Bora sim, Tiana, lê aí pra gente. Capítulo 4 do capítulo 1, versículo 4 até o 7 de Jeremias. Não, do capítulo 1, versículo 4 até o 8 de Jeremias. Olha, o livro de Jeremias fica depois do livro de Isaías, Antigo Testamento. Você abre logo no primeiro capítulo. Primeiro capítulo, o versículo, nós vamos ler do 4 até o 8. Pegue sua Bíblia e vamos continuar comigo assim, ó. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que eu saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu, Jeremias falou com o Senhor assim, né? Então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas, agora o versículo 8, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Esse foi o começo do chamado de Jeremias. Depois disso, Jeremias sofreu muita, sabe, ele ficou assim meio indeciso, se ele estava preparado, se não estava, e o Senhor incomodando ele para que ele fizesse a vontade de Deus, e ele se dobrou à vontade de Deus e foi um profeta dos mais atuantes. Por que ele é chamado de profeta chorão? Porque Jeremias chorava com as desgraças que o povo estava fazendo, sabe? Com as idolatrias que o povo estava fazendo. Porque Deus mandava ele dizer as profecias, mas também dizia como é que o povo poderia sair daqueles erros e se voltar para Deus. E o povo não queria escutar. E ele chorava com isso, ele ficava muito angustiado com isso. Tem mais, ó. Deus não deu o direito de Jeremias se casar e constituir família, porque a vida de Jeremias, a própria vida de Jeremias seria uma carta viva de Deus para as pessoas daquele tempo, para as nações daquele tempo, e serve para nós também hoje, porque o tempo de Jeremias é muito parecido com o tempo nosso, sabe? Porque as pessoas estão fazendo muita coisa errada e tentando ir para a igreja para dizer, bom, fiz coisa errada, mas eu vou fazer minha parte, estou fazendo a minha parte com Deus, estou lá no culto. Não é assim. Você sabe muito bem que Deus não aceita dividir sua glória com ninguém. E tem muito ciúme de nós. Deus tem muito ciúme de nós. Ele não quer que a gente se contamine com essas coisas erradas. Aí ele quer que a gente permaneça no caminho dele. E Jeremias foi levantado para isso, para dizer ao povo onde estava o erro, por que estava acontecendo, o que ia acontecer e por que o povo ia ser levado cativo. Sabia que para Jeremias, na época de Jeremias, quando ele começou a profetizar, ele dizia assim, ó, vocês vão ter que se submeter ao domínio da Babilônia, porque Deus está castigando vocês pelos seus erros. Então a palavra de Deus diz que vocês se submetam ao cativeiro para que Deus restaure vocês. Se entregar ao inimigo é ordem de Deus, e o povo achava que Jeremias estava trabalhando para Nabucodonosor. Olha só, ele estava só fazendo a vontade de Deus. O povo estava pecando e precisava receber o seu castigo por isso. O povo ia ficar 70 anos na Babilônia, cativo, para aprender a dar valor a esse Deus. Depois de 70 anos, Deus ia
fazer um mover e o povo ia ser liberto e voltar para sua casa, para sua terra. Mas antes disso, aquele que não se submetesse à vontade de Deus ia morrer e perecer, ia perder o perdão de Deus. Imagine só, naquela época, um jovem ser chamado para ser profeta, um jovem que tinha sonhos, que queria casar, constituir famílias. E Deus disse, você não terá o direito de se casar, não terá o direito de constituir família, porque você vai andar pregando a minha palavra, dizendo o que eu mando você dizer, o que eu mandar você faz, o que eu falar você diz para o povo. E Jeremias foi altamente usado por Deus, um homem muito inteligente, sabe? Muito inteligente, muito conhecedor das coisas, que escreveu vários livros, não só Lamentações. Alguns historiadores dizem que ele também escreveu o livro de 1º e 2º Reis. Olha só, Jeremias fez relatos ao pé da letra. O profeta Daniel se inspirou no livro de Jeremias para entender o que estava acontecendo com o povo. Tá vendo aí? Jeremias foi levantado para mostrar ao povo a sua impureza, as suas coisas erradas. Ele costumava muito falar de idolatria como prostituição. Ele assemelhava a idolatria do povo com prostituição. Então era pecado severo diante de Deus. Estava fedendo as narinas do Senhor que o seu povo estava fazendo. Aquele povo que ele tinha chamado para ser seu, para ser consagrado a si, estava fazendo porcaria e continuava fazendo e achando que estava certo. O rei Josias foi um rei correto diante de Deus, fez de tudo para que o povo deixasse a idolatria, procurasse o Deus verdadeiro, estudasse as escrituras, estudasse as leis de Moisés. Mas depois de Josias, os seus descendentes, misericórdia, só trouxeram porcaria para o povo. O último rei do mandato do chamado de Jeremias, do tempo de Jeremias, o rei Zedequias, ele aprontou feio com o povo, sabe? Procurou a ajuda do Egito, procurou a ajuda de nações que estavam ao redor para se resguardar do ataque da Babilônia. Não sabia ele que o maior de todos era que estava comandando tudo. Deus estava com o comando de tudo e estava dizendo para ele, Zedequias, se submeta, se entregue ao rei da Babilônia para que você viva. E ele ficou teimando, acabou batendo de frente com Deus e levando o castigo de tudo que estava merecendo. Olha a situação. E Jeremias lá, profetizando, abrindo sua boca, não se negando a fazer a vontade de Deus. Será que você, hoje em dia, você tem essa coragem que Jeremias teve de se entregar às mãos do Senhor e fazer o que Deus quer que você faça, não se calar diante da imoralidade, não se contaminar com as imundícias que está por aí solta? Será que você é capaz de fazer isso também? Deus está procurando esses verdadeiros adoradores que são capazes de fazer de tudo por amor a Deus, que são capazes de entregar sua própria vida nas mãos do Senhor e deixar que Deus nos comande. É isso que Deus quer de mim e de você. Não é isso, Jeremias? É isso aí, pessoal. Deus quer de mim e de você total adoração, total entrega. Nada de ficar dividindo a glória de Deus com nada. Se é para ir para a igreja, vai para a igreja. Se é para fazer a obra de Deus, faz a obra de Deus. Onde quer que você esteja, você tem que falar de Jesus, testemunhar desse Deus na sua vida, dizer o que ele tem feito com você e como você tem melhorado diante dele. Não, tia Nene? Olha aí. Deus quer de mim e de você total entrega, não pela metade, total, que você creia, que você se entregue a Ele, para que Ele faça o que Ele precisa fazer na sua vida. Nosso Deus é educado. Quando você se entrega a Deus, Deus faz o impossível acontecer na sua vida. Vamos falar sobre o congresso e vamos relacionar com Jeremias também, porque Jeremias viveu o impossível. Jeremias viu coisas que ele jamais pensou que ele pudesse falar ou fazer. Bateu de frente com reis, bateu de frente com autoridades, levou a palavra de Deus, não se submeteu à vontade dos malignos, né? Mesmo sendo massacrado, mesmo sendo humilhado, ele chorava porque ele foi levantado para apontar as feridas, para mostrar os erros. E isso causava muita indignação no povo, muita raiva no povo, porque o povo queria ter o ego amaciado, dizer que ia acontecer coisas boas. Mas ele não foi levantado para dizer que ia acontecer coisas boas, ia acontecer coisa ruim, porque o povo estava pecando, ele não podia negar o que Deus estava dizendo para ele, não podia negar esse Deus.
E hoje em dia a gente vai para as igrejas, né? E tem muita igreja que quer agradar todo mundo, então só prega a bondade, só prega que Deus vai fazer coisas boas, não sei o que lá, e não prega a verdade. Esquece que o nosso Deus é amor sim, mas também é justiça, e ele não aceita idolatria. Nosso Deus não aceita que a gente divida sua honra com ninguém. Toda honra e toda glória é para Deus. Vamos voltar para o congresso? Vamos lá contar a história do congresso? Estávamos depois do culto, saí do culto da igreja há uma semana antes do congresso, antes do dia 26, né? No culto do dia 21, saímos do culto, tranquilo. Quando eu fui olhar o Instagram em casa, estava lá congresso de crianças, né, em Betel, na Betel sede. Onde é essa igreja? Deus, onde é essa igreja? Descobri onde era a igreja, conversei com a apóstola Regina, descobri o contato da irmã lá da igreja e começou o mover do Senhor. Deus, o Senhor vai fazer acontecer, porque era um grande sonho do ministério infantil, do nosso ministério infantil Água da Vida de Batalha, conhecer o ministério de crianças da apóstola Regina e do apóstolo Luiz. Por que, tia Edilene, você tem tanto interesse de conhecer isso? Porque eles são apóstolos que têm o foco especial para a criança. Eles são apóstolos que já formaram crianças que já se tornaram pastores, que já se tornaram bispos, tudo voltado para a criança. O olhar dele para a criança é diferente. E eu me encantei com essa visão que eles têm, sabe? Deus, que povo é esse que trata a criança com tanto carinho, com tanto respeito e que ensina no caminho certo. E eu queria que as crianças que estivessem comigo conhecessem esses apóstolos. E Deus fez acontecer. Em menos de uma semana, nós levantamos um montante de recursos para nos levar àquele congresso. As pessoas que me conheciam, que entenderam da causa, também disse, eu vou te ajudar, foram muitas e muitas pessoas. Uma prova que Deus trabalha em conjunto. Sabia disso? Que você sozinho, Deus nunca vai te deixar sozinho. Deus vai sempre colocar pessoas que têm a mesma visão que você para que te leve mais adiante. Deus está nos levando a um outro nível, a um outro degrauzinho do nosso conhecimento. E nós estamos agora nadando na unção do Senhor. O Ministério Infantil da Igreja Apostólica Água da Vida de Batalha tornou-se um ministério infantil de referência para outras igrejas por conta da determinação, da fé inabalável no Senhor e da organização que Deus nos deu e da comunhão que tivemos com as pessoas que estavam dispostas a nos ajudar. Todos numa mesma visão, todos numa mesma causa. Nós jejuamos, nós oramos, nós clamamos, nós recebemos o poder de Deus e nós colocamos em prática. E as crianças que foram conosco receberam da porção que Deus estava destinando a ela. Nossa oração agora é para que elas não esqueçam do que aconteceu, para que elas coloquem em prática e entendam que o nosso Deus, ele ainda é poderoso, ele é o mesmo e ele faz acontecer do jeito que fez acontecer nos tempos de Jeremias, ele faz acontecer no nosso tempo. E ele está pedindo para mim e para você, seja um Jeremias da sua nação. Não se negue à vontade de Deus, se submeta à soberania do nosso Deus. Faça o que ele te manda, aceite o seu chamado e não renegue esse chamado. Por mais que as pessoas dizem, que maluquice, tá doido, vai fazer isso? Você entendeu de Deus, você recebeu a palavra de Deus, bote em prática. Não guarde, bote em prática. É hora de se levantar, é hora de profetizar que nosso Jesus está voltando. E ele exige de mim e de você santidade, devoção plena, total doação a esse Deus, foco, cumprimento da palavra, ficar atento, não se contaminar com as coisas do mundo, não se contaminar com os prazeres aqui da terra, ficar atento porque Jesus está voltando e nós devemos estar preparados para recebê-lo e subirmos com ele lá para a glória. Amém? Vamos escutar mais um louvor. O nome do louvor é O Menino Jeremias da Vanese. Vamos escutar Menino Jeremias da Vanese. Muito bonito esse louvor. Escute aí para você meditar nessas palavras, para você pensar sobre o profeta Jeremias e os seus feitos na história bíblica e como ele se deu aos pés do Senhor e como ele se entregou na obra do Senhor. Escute aí, o Menino Jeremias da Vanese. Muito bom esse louvor, muito bom. Escuta aí, Jeremias. É muito bom mesmo, tia Nene. Vou escutar. Escuta aí, pessoal. Ó. Vanessa! Existia um menino chamado
antes de nascer. Ainda tão pequeno já sabia que seria um profeta às nações. Era plano de Deus. Ele então dizia: Senhor, não sei falar, eu sou uma criança. Deus lhe respondia: aonde eu te enviar? Diga as palavras que eu mandar. E não tenha medo, eu sou contigo. Abra a boca e comece a falar. Profetiza, profetiza, Jeremias. Profetiza, profetiza, Jeremias. Não importa se você é uma criança, eu vou te usar, eu vou te Aleluia! Você é criança, mas Deus quer te usar. Jeremias, vai pregando a palavra, Jeremias. Não importa se você é uma criança, eu vou te usar. Olha aí, escutou, né? Não, Jeremias, não importa que se você é uma criança, se você tem pouco entendimento, Deus quer te usar, porque é Ele que te capacita. Você entendeu? Entendeu? Olha uma palavra que boa do livro de Jeremias que eu encontrei enquanto estava passando louvor. No capítulo 3 de Jeremias, no versículo, vamos ler a partir do versículo 12. Capítulo 3, versículo 12, diz assim: vai, pois, as palavras do Senhor dizendo a Jeremias: vai, pois, e apregoa estas palavras para a banda do norte e dize: volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre vós, porque benigno sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Somente reconhece a tua iniquidade, que contra o Senhor teu Deus transgrediste e estendeste os teus caminhos aos estranhos, debaixo de toda árvore verde, não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Olha aí, dizendo para Israel, Jeremias falando para o reino do norte, escuta só. Convertei-vos, serve para mim e para você também hoje, ó. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos desposarei e vos tomarei a um de uma cidade e a dois de uma geração, e vos levarei a Sião. Escute só: e vos darei pastores segundo o meu coração, o que vos apacenta em consciência e com inteligência. Até aí, escute só. Deus dizendo, desde aquela época, que ia nos dar pastores que nos levassem ao caminho certo, ao caminho da lei. Preste atenção. Mas naquele tempo de Jeremias também existiam falsos profetas, sabe? Aqueles profetas que queriam agradar o povo. Em vez de agradar a Deus, queria agradar o povo com palavras fáceis, moles, amigas, tirando o povo do caminho. A esses pastores que não pregam a verdade, que não levam o povo à verdadeira adoração a Deus, que não tira o povo do erro, a esses Deus vai cobrar, e vai cobrar muito caro. Porque ai daquele que desviar do caminho do Senhor, um dos nossos pequeninos. Por isso que a nossa missão aqui na terra é tão importante, tão séria. Não, tia Rosa? A gente tem que falar a verdade, ainda que doa no coração, para que a verdade seja exposta, para que as pessoas voltem-se para Deus, saiam da rebeldia. Que tipo de rebeldia pode atrapalhar a minha vida? Quando eu me volto contra Deus, quando eu paro de adorar, quando eu renego a palavra do Senhor, quando eu não estudo a palavra do Senhor, quando eu desobedeço, quando eu digo assim: eu sou dona do meu nariz e vou fazer o que quer. Ei, dizer uma coisa: a tua vida tem dono, a tua vida pertence a Deus. Presta atenção, volta-se para Deus enquanto é tempo. Para de brincar de ser crente, toma a verdade do Senhor, coloca no teu coração e coloca em prática, porque Deus está nos chamando, nos convocando para sermos profetas das nações, para que a gente possa abrir a nossa boca e onde quer que estejamos, falemos desse nosso Deus, exaltemos esse Deus e façamos a eles a verdadeira adoração, sem medo, sem vergonha. Lembra? Aquele que me negar aqui na terra, eu o negarei no céu. Palavras do Jesus, preste atenção, nosso Jesus, ele é sério. E seguir a Deus é uma escolha muito séria, né não, Jeremias? Exatamente, não existe coisa melhor, porque Deus vai nos aperfeiçoando na caminhada. A gente precisa se submeter à vontade de Deus. A gente tem que aceitar tudo que Deus coloca na nossa vida, porque é para o nosso aprendizado.
às vezes existem provas muito pesadas, mas Deus não vai dar a prova que não deu o nosso alívio. Veja só, o povo de Israel e de Judá, né, estava fazendo tudo que era coisa de errado. Jeremias foi levantado para apontar os erros do povo, mas não só para apontar, para mostrar a saída. Porque se o povo tivesse se voltado para Deus, aceitado que estava pecando, que precisava se redimir, Deus tinha abençoado e tinha sarado, mas ninguém estava dando ouvido, ninguém queria escutar o que Jeremias estava falando, dizia que ele estava falando pela boca de diabo, disso, daquilo. Que é isso? Deus, quando fala, ele confirma, minha gente, ele confirma, presta atenção nisso. Exatamente, ó. Diante desses falsos profetas que hoje existem por aí, tentando inebriar nossa mente, toda vez que você escutar alguma profecia de alguém, seja ela quem for, de quem for, diga: Senhor, se é de ti, me faz entender, eu quero te obedecer. Mas se não é de ti, que caia por terra, que nada atrapalhe o meu caminhar para ti. E você vai ver que muitas dessas pessoas por aí que pregam um evangelho de beleza, de só coisas boas, isso e daquilo, vai ser desmanchado na sua frente, porque nosso Deus, ele é justiça. E ele diz assim, que ele açoita a quem ama, para que as pessoas a quem ele ame se voltem para ele e caminhem no caminho certo. Deus não aceita erro, Deus não aceita, sabe, arrumadinhos, escondidinhos de coisas erradas. Ele expõe para que você se redima, reconheça o seu erro e peça perdão a Deus e se volte para ele. Todas as vezes que você verdadeiramente pedir perdão, reconhecer o seu erro, Deus vai te restaurar. Agora, ó, errar, pedir perdão, Deus restaurar e você não voltar para o mesmo erro, senão vira bagunça. Ué, entendeu? Jeremias foi levantado para ser um profeta acusador, denunciador, mostrando para todos o que é a verdade. Oi, Sofia, beijo no coração. Esté também está assistindo, beijo no coração, Estézinha. Beijo no coração de vocês que estão entrando. Sofia, tô com saudade, hein, Sofia? Como é que tá? Ainda tá na unção do congresso? Glória a Deus. Então, você que está me escutando agora, que você acabou de entrar, nós estamos estudando sobre o profeta Jeremias, sobre a dura missão que o profeta Jeremias teve. Não foi fácil. Ele abriu mão de casar, ele abriu mão de ter uma família, não foi fácil. Ele olhar para as pessoas que estavam ao redor dele, né, o lugar onde ele vivia, e ele falar o contrário daqueles profetas falsos que estavam fazendo. Enquanto os profetas falsos diziam para os reis assim: ei, você vai vencer, essa agonia não vai demorar muito tempo. Jeremias dizia: vai demorar, vocês vão ser invadidos, Jerusalém vai ser destruída, vocês vão ser levados para a Babilônia. E tem mais, Deus está dizendo: submetam-se ao Senhor, deixem-se levar para a Babilônia. Submetam-se ao cativeiro para que Deus a seu tempo te exalte, porque o cativeiro não é para sempre, é pontual, vai durar tantos anos e vocês vão retornar para a terra que saíram e Deus vai exaltar vocês se vocês se voltarem para Deus, se vocês buscarem ao Senhor de todo o coração. É no livro de Jeremias que diz assim: as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. É no livro de Jeremias que diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se voltar para mim, me adorar e me chamar, eu o restaurarei. Nesse livro de Jeremias são vários atos proféticos que Deus faz Jeremias mostrar, sabe? Ele quebra um vaso, mostrando que o povo está quebrado, precisa ser restaurado. Jeremias tem a visão do oleiro, vai dessa casa do oleiro. Que tu vê, Jeremias? Eu vejo um vaso sendo quebrado e o oleiro refazendo. Do jeito que o oleiro fez com esse vaso, eu quero fazer com o meu povo, eu quero refazer o meu povo, eu quero restaurar. Sabe? É muitos ensinamentos no livro desse profeta, muita coisa boa. Tanto era a angústia dele, tanto era a tristeza dele diante das maldades do povo, que ele escreveu outro livro chamado Lamentações. É o que nós vamos estudar na próxima semana, né, Jeremias? O livro de Lamentações é um livro muito fácil de ser entendido, porque ele todo em prosa e verso. Conta das angústias de Jeremias, das tristezas que ele sentia. Toda vez que ele ia falar da palavra de Deus e o povo não a escutava, ele ficava angustiado, ele ficava triste. Não é não, tia Nene? Para a semana nós vamos estudar Lamentações. Muito mais fácil, mas agora você precisa entender como esse profeta foi formado, como esse profeta foi chamado e como ele se entregou nas mãos do Senhor para fazer a coisa certa.
Do mesmo jeito somos eu e você. Entregue-se às mãos do Senhor e deixe que Ele faz acontecer o mover na sua vida, mas não se negue. Não cale sua boca diante do erro. Não fique assim, eu não vou dizer não que eu sou de Jesus, não. Eu dizer que sou crente aqui, vão dizer coisa comigo. Não. Eu sou crente na igreja. Na igreja eu dou glória a Deus, dou aleluia, mas fora da igreja sou uma pessoa comum. Deus te levantou para levar a palavra de consolo, para levar a palavra de exaltação, para levar a palavra de exortação também, para levar, para ser boca de Deus onde quer que você esteja, para você ser refletor da palavra do Senhor onde quer que você esteja, entendeu? Mesmo você sendo criança, mesmo você sendo pequenininho. O povo fica menosprezando a inteligência das crianças, sabe? Tem muita gente que diz assim, não, criança não entende. Criança entende sim. E a boca de criança é boca para profetizar as coisas de Deus. Entendeu? Estamos a poucos minutos de terminar nossa live. Você já entendeu sobre o livro de Jeremias, o profeta que foi levantado, foi constituído profeta desde o ventre de sua mãe. Deus já tinha consagrado ele na barriga da mãe dele. E assim que ele pôde entender um pouco mais as coisas, foi chamado por Deus, foi disse, te levantei para profeta, eu quero que você fale o que eu mandar, e onde eu mandar você irá. E Jeremias se submeteu a isso. Como Jeremias sofreu. Jeremias pagou todos os preços possíveis que você possa imaginar. Imagina você ser renegado por sua família, os seus amigos dizer, você é doido, como é que você faz um negócio desse, você só prega coisas ruins, só prega que a gente vai ficar cativo. Era Deus mandando e ele obedecendo do jeito que Deus me manda e manda para você também. Edilene, levante no domingo e fale de mim numa live. Edilene, cuida das minhas crianças. Edilene, ensine com a verdade. Edilene, não minta para as crianças, fale a verdade. Diga que eu sou Deus, mas eu também sou justiça e eu não aceito iniquidade. Tia, o que é iniquidade? Sabe o que é iniquidade? Jeremias, eu sei sim, iniquidade é quando você faz coisas erradas diante de Deus, quando você faz tudo ao contrário, quando você faz idolatria, quando você rouba, quando você engana, isso tudo é iniquidade, né, tia Nene? É, iniquidade, coisas erradas, iníquas, você não pode ser assim. Tia, mas eu errei. Estamos sob o tempo da graça. Errou, filho, se arrepende. Vai lá, conversa com Deus. Deus, eu quero mudar, eu quero fazer certo. Se arrepende e faz o certo. Porque senão você vai continuar caminhando lá para o abismo. E quanto mais fundo você fica, mais difícil fica para você escutar a palavra de Deus. Não renegue esse Deus. Esta semana, Jeremias, nós precisamos... Por que eu estou aqui, de bandeirinha do Brasil, de verde, com a bandeira do Brasil aqui vestida? Por que, Jeremias? Porque essa semana nós vamos ter o dia da independência do Brasil, dia 7. E é mais um dia para a gente convocar o povo para orar pela nossa nação, pelos governantes, pelas autoridades. Agora em outubro vai ter as eleições, preste atenção, vamos orar para que Deus faça um mover e que as autoridades sejam levantadas de acordo com a vontade de Deus, para que o povo seja encaminhado de acordo com a vontade de Deus, não é não, tia Nene? A Bíblia nos manda orar pelas autoridades, independente de que essas autoridades estejam a servir. Você tem que orar para que essas autoridades tratem o povo com justiça, tratem o povo com exatidão. Porque quando o cabeça erra, os outros entram no bolo. Lembra do rei Sedequias? Lá que Jeremias tanto mostrou para ele, rei, se curve a Deus, aceite, se entregue à Babilônia para que Deus faça o mover, se arrependa. E ele com orgulho lá em cima, querendo ser mais do que, eu sou rei, por que eu vou me humilhar? Ore pelas autoridades, ore pelo seu chefe, pela sua chefe, papai e mamãe, que tem patrões que são muito chatos, orem por eles. Crianças, orem por sua família, orem por seus pais, orem por seus amigos, continue orando. A oração pode muito e tem muitos efeitos. E Deus quer isso de mim e de você, que você interceda pelas pessoas, que você ore pela mudança, ore para que a pessoa se restaure, ore para que as pessoas saiam dos vícios, ore para que as pessoas vejam
o que realmente é ser de Deus. Vamos orar, vamos interceder, porque esse é o nosso papel também. Orar e interceder pelo irmão, orar e interceder pelas autoridades, orar e interceder por todos ao nosso redor, para que a gente caminhe firme, para que Deus faça acontecer na nossa vida, para que a gente esteja debaixo da promessa do Senhor. Amém? Ô Gerê! Oi, tia Nene! Estamos prestes a terminar, faltam 9 minutos. É isso mesmo, prestes a terminar, faltam 9 minutos pra gente terminar a live. Hoje tem culto na igreja Água da Vida lá de Batalha. Quem quiser ir para a igreja hoje tem ônibus grátis aqui saindo de Jacaré, na frente ali da matriz, da praça central ali, onde tem o açaí, tá saindo ônibus a partir das 5h30 da tarde. Se você quiser ir, mora em Jacaré e quiser ir, vá, porque é de graça, a gente leva e Deus é grande. Hoje tem culto nas igrejas Água da Vida de todo o São Paulo, espalhada por São Paulo, por Capela, aqui em Batalha também. Hoje tem culto nas igrejas evangélicas de todo o Brasil. Se você pode, vá para a igreja. Se você pode caminhar e seguir para uma igreja, vá para a igreja, se consagre a Deus, vá lá prestar seu culto de adoração a Deus e receber o melhor de Deus na sua vida. Amém? Um grande abraço para o pessoal lá da Betel Sede, lá de São Miguel dos Campos. Um grande abraço para a tia Cris. Um abraço para a Igreja Água da Vida lá de São Paulo, espalhada. Nossa pastora Vanessa ainda está em São Paulo, estava no Congresso de Mulheres, está pegando fogo na unção ainda. Minha pastora, um grande beijo para a senhora. Um grande abraço também para o pastor Cazuza, que está ali em Batalha, dando conta lá do recado, enquanto a pastora está viajando. Hoje nós vamos ter culto na nossa igreja, hoje tem salinha de crianças, hoje tem honra no altar com as crianças que foram no congresso. Os papais e as mamães que confiaram essas crianças a nós estamos convocando vocês aí para a igreja hoje. Não deixar de ir para a igreja para ver o que Deus tem feito na vida dos seus filhos. Não deixem de participar desta unção também. Beijo para a Igreja Sião Ágape lá de Pernambuco, o pessoal de Pernambuco. Um abraço para Sergipe, um abraço para São Paulo, para Alagoas, para todos que estão nos escutando, que oram por nós. Um grande beijo para vocês. Vamos orar e encerrar nossa live. Lembra? 24º livro da Bíblia, estudamos o livro de Jeremias, o profeta que chorava porque o povo pecava. O profeta levantado para ser boca de Deus às nações. Não só a Israel, mas a todas as nações. Servem para mim e para você também. Leiam Jeremias com mais calma, leiam Jeremias com mais afinco. 52 capítulos. Comece a mergulhar nesse universo das profecias de Jeremias e entender que Deus continua o mesmo. Ele mostra o erro, mas ele também mostra como você deve sair dele, como você deve se redimir. Se você se volta para Deus, Deus faz um mover na sua vida. Amém? Deus, nós abençoamos cada pessoa em nome de Jesus que aqui esteve conosco, que aqui esteve participando de nós, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por este momento, por esta live, Senhor, por cada pessoa que aqui esteve, por cada pessoa que possa vir escutar depois. Que haja paz, prosperidade, saúde e alegria, mas que acima de tudo haja obediência e prática a tua palavra nesses corações que estão a nos escutar. Fica com Deus, que Deus te abençoe. E agora vamos encerrar com mais um louvor, Gerê. Falta 6 minutos. Que louvor você quer escutar, Gerê? Ô tia Nene, eu quero escutar, sabe qual? Aquele que diz, daqui tem dizendo assim, eu quero ser um vaso. Ô Gerê, não tem esse não. Que tal bondade de Deus, Gerê, hein? Bondade de Deus também é bonito, eu quero escutar. A bondade de Deus é o novo do Isaías Sade, é muito bonito também. Vamos escutar e fica com Deus até domingo, se Deus assim nos permitir. Pastor Cazuza, um abraço, pastor Evanês, um abração, fica com Deus, povo de Deus, e vamos escutar bondade de Deus, amém? Amém, vamos lá escutar a bondade de Deus, Isaías Sade, um novo louvor para entrar no seu coração e você ficar aí adorando ao Senhor. Tô sentindo falta da tia Rose, que hoje não entrou. Tia Nena, até mais tarde, tia Nena, muito obrigado pelos cachorro quentes que preparou hoje para as crianças. Beijo no coração, Silvana, Adriana, Raíssa, Esté, Sofia, Fabiana, as duas tia Nenas. Escute aí, ó. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Fica com Deus, Deus abençoe. Dá um abraço, Gerê. Estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até Aleluia, como é bom ser de Jesus. Adore ao Senhor, adore. A bondade de Deus é fiel.
Glória a Jesus. Fica com Deus, povo santo. Deus te abençoe. Que Deus faça o mover na sua vida. Minhas duas tias, Nena Tchelena, professora Tchelena Cozinheira. Deus te abençoe. Fabiana, beijo. Estevinha,